aos irmãos encarnados e desencarnados e aos que compartilham conosco as redes sociais. Boa tarde. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Pedimos sempre que desliguem seus celulares, para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Hoje eu vou dar um puxãozinho de orelha bem de leve para aqueles irmãos que esquecem de desligar os celulares quando aqui entram, porque nós não temos assim a noção do quanto que atrapalha esse som, a espiritualidade que já está atuando em benefício de todos nós aqui e também a nós que estamos aqui, a abertura, palestrante. Então eu vou dar uns minutinhos bem rapidinhos para que quem quiser rever os seus celulares, para que não haja este problema enquanto nós estamos aqui, trabalhando em benefício de todos vocês. Ou no modo silencioso ou no modo ou desligado. Agradeço a atenção de todos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Recados. Convidamos para o culto de preces dia 6 de abril, próxima segunda-feira, às 19 horas, com a presença do coral. Entrada até às 19 horas. Doações de alimentos são bem-vindas. Aviso: todos os interessados em conhecer a doutrina espírita estão convidados ao estudo doutrinário. Segundas-feiras, das 13h30 às 19h30. Sábado, às 16h. Grupo de jovens de 12 a 17 anos, nas segundas-feiras, às 19h30. Grupo de evangelização infantil, de 7 a 12 anos, nos sábados à tarde. Informações na recepção. Temos também curso de cabeleireiro e manicure, com início dia 14 de abril, das 13h30 às 15h30. Inscrições com jubileta ou valquíria. Pintura em tecido, crochê e tricô, todas as terças-feiras, das 13h30 às 15h30. Inscrições com Iara e Noêmia. Vamos ler agora um trechinho do Evangelho. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho pedir que aceitem, sem reclamar, suas provas. Podem chorar, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, trabalhem sua terra, recomecem no dia seguinte a difícil jornada da véspera. O trabalho de suas mãos fornece o pão terreno a seus corpos, mas suas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de seus pensamentos. Quando a hora do repouso chegar, quando o fio da vida escapar de suas mãos
e seus olhos se fecharem para a luz, sentirão surgir e germinar minha preciosa semente. Que assim seja. Então vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em sua tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente, o coração, para que sejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente a prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que assim seja. Agora passo a palavra à irmã Rosane, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos todos bem, não estamos? Graças a Deus. Nós estamos aqui no local de amor, de caridade, todos sendo acolhidos nessa casa maravilhosa que é o Lar Irmã Esther. Vocês estão escutando aí atrás? Não, eles não estão escutando. Lá atrás dos médios. Não estão escutando. Deixa eu baixar um pouquinho. Deixa eu levantar. E agora? Sim. Tudo tem jeito, não é? É verdade. Bom, há 116 anos atrás, no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, nascia Chico Xavier. Chico Xavier teve sua vida e obra que acalmaram, consolaram corações, confortado sempre na paz e no conforto espiritual. E ainda hoje, Chico Xavier é exemplo de amor, de humildade e dedicação ao próximo. Através de sua mediunidade, iluminou caminhos, consolou na esperança para muitos em busca de uma transformação, em busca de paz. Chico Xavier preferia o silêncio
aos aplausos. Ele servia em forma de amor e fé. Sempre, sempre. Gratidão, Chico Xavier. O nosso tema de hoje, dia 2 de abril, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Esse capítulo explica que Jesus veio cumprir e dar sentido à lei de Deus. Ele não veio anular essa lei. Jesus veio fortalecer a lei de amor. Então, nosso tema hoje é o item 1 e item 2. Item 1. Não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Nós vamos falar um pouquinho, bem resumido, porque a história desse profeta é uma história muito interessante, como é a história de todos os outros, não é? Mas era uma história muito longa, assim, muito importante, relacionada à lei de Deus. É a lei de Moisés. A lei de Moisés é composta por duas partes distintas. A lei de Deus, recebida do Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, segundo as tradições religiosas, Moisés teria vivido entre os séculos 15 e 13 a.C. Ele viveu durante o novo Império Egípcio, uma época marcada por forte repressão aos hebreus. E no Espiritismo, qual a importância de Moisés para nós espíritas? Então, no Espiritismo, Moisés é considerado o primeiro dos 3 reveladores da lei divina. Moisés é o primeiro, Jesus é o segundo e o Espiritismo é a terceira revelação. Moisés, ele era médium. Então, sendo médium de grande força, ele recebeu de Deus os 10 mandamentos, que teriam sido entregues a ele por Deus, escritos em uma pedra no alto do Monte Sinai. Como primeira revelação, Moisés, ele trouxe o monoteísmo e a base moral, que é o decálogo, que são os 10 mandamentos, ao povo hebreu. Então, o povo hebreu, ele serviu, vamos dizer assim, como um estágio para as sucessivas gerações que viriam. Esse fato serviu para a humanidade que acreditavam em vários deuses naquela época, e até hoje, né, acontece, que era o politeísmo. A crença politeísmo de adoração a vários deuses, a várias deusas, e também politeísmo agora, o ser humano. E o politeísmo, ele tem uma função específica. É isso, é isso. É esse ritual, é esse ritual. Dependendo da cultura, dependendo da história de cada povo. Através de Moisés, aconteciam as comunicações com um plano superior. Por quê? Porque ele era um extraordinário médium, com capacidade de se comunicar com os espíritos superiores, trazendo instruções divinas. Essas instruções serviam para todos nós, desde aquela época, para orientar a vida e o comportamento dos seres humanos.
A palavra decálogo significa decá, 10, logos, palavra. Então, essa palavra é de origem do grego. E ela refere-se aos 10 mandamentos bíblicos entregues a Moisés, simbolizando leis morais e éticas. Os 10 mandamentos de origem divina são eternos. As leis civis e disciplinares eram e são transitórias. Depende do momento atual, depende de cada povo, depende da cultura, depende da necessidade de implantar uma lei transitória, uma lei civil, depende da necessidade de implantar uma lei de disciplina. Então, são leis que elas não são eternas, elas são transitórias, podendo ser mudadas ou terminadas conforme a exigência do momento de cada povo, de cada necessidade. E essas leis civis e disciplinares, naquela época de Moisés, elas eram muito necessárias, porque o povo era rebelde, era um povo endurecido. Então Moisés precisava falar com eles fortemente, falar até em nome de Deus, energicamente, para que esse povo pudesse ter consciência de disciplina e não ser tão rebeldes assim. Esse povo, com a dureza, ele foi ouvindo o que Moisés falava para eles em termos de respeito, de comportamento, de disciplina. E a missão de Moisés nessa época era preparar o caminho para Jesus como líder e legislador. E o Espiritismo, como que ele valoriza Moisés? Como missionário, que lançou as bases da verdade, da fé, combatendo a crença em vários deuses. Qual o objetivo? De educar e de organizar. Porque quando nós acreditamos, temos uma crença em várias coisas, em vários deuses, fica desorganizado. Quando muitos têm aquele poder, entre aspas, de tentar resolver dificuldades, problemas, fica desorganizado, porque ninguém se entende. Então precisava dessa época educar o povo para seguir em frente, sendo organizados, sendo disciplinados. Moisés, o que Moisés nos ensina? Ele nos ensina a ter fé, a ter coragem, obedecendo a Deus, mesmo nas nossas dificuldades. Quem não tem dificuldade, quem não tem, todos nós temos, mas nós precisamos ter a fé, termos Deus dentro de nós, não mostrar, falar em Deus para os outros. Precisamos ter essa integração com Deus e acreditar, ter aquela crença de que nós vamos superar essa dificuldade. Nós vamos seguir em frente, combatendo em nós toda a descrença, todo o desânimo, porque nós temos um Deus. Nos grandes desafios da nossa vida, não devemos recuar. Nós devemos analisar a situação e lembrar sempre que existe um Deus. Todos, temos limitações pessoais. Nós podemos fazer até ali. Precisamos nos preparar para seguirmos adiante. Não é assim? Todos nós temos as nossas limitações. E nós devemos refletir, termos aquela paciência, que nós falamos muito em paciência, mas quando vamos colocar em exercício, nós percebemos que nós não sabemos o que é paciência. É esperar, é aguardar o momento certo. E nas nossas grandes limitações pessoais é que nós percebemos que nós somos fortes, que nós somos protegidos e amparados pela lei divina, e que todo desafio
para todos nós é uma oportunidade de crescimento e de vitória interna. Saber, eu fui capaz de vencer esse desafio. Envolvendo o servir, envolvendo o respeito, a disciplina. E Moisés demonstra para todos nós que ele era um verdadeiro líder, porque ele servia, ele ensinava os estatutos divinos e ele intercedia pelo próximo. Aprendemos também com Moisés a perseverar, a não desistir quando estamos enfraquecidos e confiar sempre na justiça divina. Os 10 mandamentos são leis eternas que nós devemos obedecê-las para continuarmos seguindo a nossa estrada confiantes, amparados na justiça dessa lei divina. Eu vou ler aqui o primeiro mandamento, que são 10, então eu escolhi alguns. A lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás outros soberanos. Não teremos outros soberanos, outros reis, a não ser Deus. Esse mandamento número 1, Jesus ensinou: para se salvar é necessário cumprir os mandamentos, que expressam a essência da lei moral natural. O primeiro mandamento, ele é duplo, porque ele nos fala do amor a Deus e do amor ao próximo por amor a Deus. Nós temos amor a Deus, se tivermos, nós vamos conseguir amar o próximo. O segundo mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. Esse mandamento nos pede para respeitar e honrar o nome de Deus. Jesus, sem promessas irresponsáveis, sem falsidades. Segundo mandamento, que eu acabei de falar. Quarto mandamento: honrai a teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Esse mandamento é importantíssimo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Todos os mandamentos são importantes, mas esse tem uma importância sim, que é a nossa essência, não é? Porque todos nós carregamos um pouco da nossa mãe conosco, porque ela nos gerou e nós fizemos parte do corpo carnal de nossa mãe. Então todos nós carregamos um pouquinho da nossa mãe e também do nosso pai, né? Nosso verdadeiro. Então, o quarto mandamento, o que ele pede a nós? Respeito, gratidão, auxiliar aos pais, amando, cuidando na velhice, prometendo vida e a felicidade. Então, esse mandamento, ele nos promete, o quarto mandamento, vida longa e felicidade. Vamos ao oitavo mandamento. Não prestarás falso testemunho
contra o teu próximo. Esse mandamento nos pede respeito pela verdade, pela reputação. Não caluniar o teu próximo, o teu irmão, não caluniar. Ser justo contigo, ser justo com a vida, ser justo com o teu irmão. Reparar os danos que nós cometemos ao nosso próximo. Todos nós temos equívocos, todos nós temos enganos, mas quando nós percebemos que nós ferimos alguém ou que fomos injustos, vamos reparar, para que não seja novamente acontecer. Então, tudo na nossa vida, nós temos que ter uma base nos 10 mandamentos. E embora, o monoteísmo, que é a nossa crença, que nós acreditamos no único Deus, ele expandiu, o monoteísmo expandiu pelo mundo. Mas o politeísmo é uma forma de expressão religiosa que nós devemos respeitar no mundo atual. Então, o politeísmo, ele influencia as culturas e filosofias. Tudo na nossa vida requer compreensão e requer respeito. Nós estamos a poucos dias da Páscoa. Para os espíritas, a Páscoa de Jesus. Para todo cristão, não só espírita, todo cristão. E para nós espíritas, a Páscoa, ela é focada na transformação do homem velho em homem novo. No Espiritismo, a Páscoa não é celebrada por rituais. Os espíritas não têm rituais. Mas é um momento que nós respeitamos aos nossos irmãos que fazem festa, confraternização na Páscoa. Respeitamos e quase todos nós aqui participamos quando crianças ou ainda participamos. É certo. A Páscoa, para os espíritas, é um momento de reflexão sobre a imortalidade da alma. Então, nesse dia da Páscoa, que possamos renovar o nosso interior através dos ensinamentos de Jesus. Como prova de vida, a Páscoa simboliza a libertação da matéria e a evolução espiritual. Feliz renovação para todos nós. Que nós possamos fazer essa transformação ou reforma íntima, analisando e refletindo os nossos próprios defeitos e egoísmo. E lembrando a lição de Jesus, do amor, da união na essência de vivenciar os seus ensinamentos durante todo o ano, não somente na Páscoa. Que possamos, através dos doces, adoçar as nossas vidas, as nossas palavras. Que possamos, através da celebração, termos junto a nós Jesus, sempre lembrando do seu amor, da sua caridade e principalmente do perdão. Quando nós conseguimos entender por que não perdoar, fica mais fácil e mais fácil de perdoar. Não importa se tu vai perdoar daqui a um minuto, daqui a uma semana, daqui a um mês, o importante é perdoar e saber que fica mais leve a nossa caminhada nesse plano terreno. Sabemos também que esses mandamentos que são eternos, eles são para todos nós uma luz de conduta. É só lermos
traduzirmos na nossa vida normal, com exemplos, que nós vamos ter uma vida conforme Deus quer e conforme Jesus veio nos ensinar aqui da terra. Que através da nossa paciência possamos aguardar o melhor dia, a melhor época, para resolver dentro de nós tudo aquilo que está perturbando, que está dificultando a minha caminhada e meu autoconhecimento. No momento que eu tenho a certeza de que eu posso melhorar através da reflexão na minha vida, eu consigo ser feliz. Eu consigo olhar o mundo com outros olhos e saber que Deus está entre nós, que Jesus está entre nós e que através das nossas noites mal dormidas às vezes, eu não tenho sono, eu sei que muitos têm. Então, através da nossa noite mal dormidas, podemos traduzir num dia de reflexão, de alegria, de paciência, de caridade, e agradecendo por estarmos aqui nessa oportunidade de transformação íntima. Então, irmãos, para todos vocês, para todos os que viram e tudo, feliz Páscoa para nós, com Jesus no coração. Boa tarde a todos. Então, agradecendo as palavras da irmã Rosane, peço aos médios para se dirigirem às suas salas de trabalho e os irmãos que participam do passe coletivo se posicionarem no salão. Quero agradecer a todos, o meu puxãozinho de orelha leve valeu, porque nenhum celular foi tocado, então estão todos de parabéns. Gratidão pela colaboração de todos. Aqueles irmãos que têm desobsessão se dirigirem ao local do tratamento. Só um pouquinho que eu já vou chamar. Isolado e magnético também na equipe. Alguém mais com ficha que precisa de auxílio? A senhora vai aonde?
melhor para ter melhor essa tomada. Tá? Então, irmãos e irmãs, neste momento, fechem os olhos, desliguem-se do mundo exterior e permitam-se receber a luz que vem de Deus e de Jesus neste momento. Imaginem-se seus braços e mãos como sendo uma egrégora de energias salutares e balsâmicas para doar e receber aquilo que a espiritualidade amiga que se encontra neste salão dê a cada um de vocês. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. O paz foi transmitido, irmãos e irmãs, vão em paz. A gente vai continuar. A gente vai orar.
Sim. Nossa primeira vez. Daí minha mãe, né, foi comprar as portas dos passos do meu sobrinho. E quando a gente passou por ela estava fechada, né? Que vida corrida, aquela coisa toda. E aí a gente teve que tampar. E aí hoje nos separamos com abertas. Que abre as terças, quintas e sábados. A terça e À sábado tarde, também abre. Sábado abre. Aham. E aí abre as terças e quintas à noite também. Tá. E aí a gente queria saber, a gente queria saber como é que funciona. Se vocês quiserem algum atendimento, vocês têm que ir ali, passar na recepção. Não sei qual é o horário que vocês vieram. Né? Tem que vir tipo assim, 1 hora, por aí. E aí tu vês ali na recepção, se tu quiseres os atendimentos fraternos, que é uma conversa com o médium, dali sai algum tratamento para te fazer se for necessário. E me diz uma coisa, a senhora tem aquelas, assim, pra gente pôr os nomes das Ali tem as caixinhas ali Já na foram? frente. Ali na frente. Tá. Tem a caixinha da saúde, da família, dos desencarnados, ali na frente. E ainda, eu não tô nem né, não conheço, o da São Suci lá tem ainda, né, não tem assim, a equipe que, né, não sei Sim, se tem a equipe da saúde, as quintas-feiras também. E assim, existe ainda a possibilidade de uma carta psicografada? Não, aqui não. Ainda não? Aqui não. Tá. A não ser que tu tenha um tratamento, vamos supor, de desobsessão, Aham. aí tu faz esse tratamento, de repente tu vais receber. Mas Tá. não é uma coisa Sim, garantida, sim. né? Porque não é daqui pra lá, Não, é de lá pra cá, exatamente. A comunicação é diferente, Isso né? aí, tá? Tá. Peraí, Obrigada. Obrigada, sejam bem-vindas. Obrigada. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Um grande abraço para vocês. Para todos nós. Obrigada. Paulo diferente. Não sei se dizer outro nome, mas é maravilhoso, né?
Se dá um... Acho que sim.